E aí, meus professores, beleza? Vamos aqui para a nossa aula do módulo 2, a aula 1, que é sobre a torre. Aqui a gente vai ver o tempo de execução que você tem que dar na parte teórica do movimento da torre, a quantidade de aulas que você vai trabalhar com o movimento da torre, como ensinar, os erros e os nossos jogos adaptados. Aqueles 5 pilares que eu sempre falo aqui nos vídeos, que a gente precisa acompanhá-los para a aula ficar bacana, a aula ficar legal. Ok? Então vamos lá. A torre, essa pecinha aqui, bonitinha. A torre, particularmente, é muito bonitinha. Eu só acho o peão mais bonito que a torre, mas eu adoro a torre. E as crianças gostam muito. Elas chamam a torre de castelo. Então vocês vão escutar muitas crianças, quando vocês estiverem dando aula Fundamental 1, muitas crianças falando castelo. E mesmo depois que você falar torre, na aula seguinte ainda vão ter muitos alunos que vão falar castelo. 2 meses depois vão ter muitos alunos que vão falar castelo. Tá? Isso no Fundamental 1, mais no primeiro e no segundo ano. Tá? No Fundamental 2 e no ensino médio, e para os adultos também, é bem tranquilo, eles entendem, eles nem falam castelo, já falam torre direto. E isso é bem tranquilo, essa relação do nome com eles, tá? Só com os pequenininhos que pode mudar um pouquinho, tá bom? Vamos lá, então. Tempo de execução da parte teórica dessa aula. A torre é uma peça muito fácil mesmo de ensinar os movimentos da torre. O que eu acho legal? Toda vez que você for ensinar a torre, faz uma associação com os castelos. Pega uma imagem de um castelo, tenta desenhar um castelinho no quadro, pergunta em qual momento da vida deles que eles já viram um castelo, onde que ficam as torres nesse castelo. Isso tudo vai ajudar vocês no ensino-aprendizagem. Por quê? Porque eles vão lembra que eu falei? Sempre criar uma emoção, sempre trabalhar com eles a ideia de emoção. Isso você vai falar com o Fundamental 1, com o 2 e com o médio. Essa conversa que vocês vão ter vai ser a mesma no movimento da torre. A diferença é que no Fundamental 1 eles vão associar mais com desenhos animados e no Fundamental 2 e no médio eles vão talvez associar com filmes, com alguma coisa da história. Então é muito rico o movimento da torre. Não o movimento, né? Mas falar sobre a torre é muito rico. É muito bacana isso na escola. Então explora isso, tá? Mas a torre é muito fácil de andar. Então o tempo que você vai gastar para ensinar o movimento da torre vai ser 7 minutos a 10 minutos no máximo. Tá? Fazendo esse bate-papo com os alunos aí, você consegue estender até 10 minutos mais ou menos. Mas não vai gastar muito mais do que isso, não. Tá? Se precisar explorar mais o bate-papo e falando sobre história, relacionando, principalmente no Fundamental 2, relacionando com algum fato histórico, com a Idade Média, tudo pode, sem problema nenhum. Aí a sua parte teórica vai aumentar para uns 15 minutos. Lembra do seguinte, gente. Se vocês aumentarem essa parte teórica para 15 minutos, coloquem como se fosse 2 aulas de 7 minutos e meio. Tá? 15 minutos direto, as crianças perdem o foco. Chega um momento que elas, com 7 minutos, 8 ali, elas já começam a perder a atenção. Então, o que a gente vai fazer se você trabalhar 15 minutos? Trabalha de um jeito, muda de posição na sala, faz um teatrinho com os alunos, vai lá para trás da sala para os alunos terem que virar e olhar para você. Movimente pela sala, faça com que os alunos não fiquem naquela posição só prestando atenção no quadro, aquela aula extremamente expositiva. Não é isso que a gente quer, tá? E aí você vai conseguir, assim, desviar a atenção dos alunos e fazer com que eles não percam a atenção naquele conteúdo que você quer passar. Vamos aqui, então, para o nosso tabuleirinho. Temos aqui já a posição correta. Observem que as torres brancas estão na linha 1. Já falei para vocês, peças brancas na linha 1 e 2, pretas na 7 e na 8. E as torres pretas estão nos cantinhos aqui na linha 8. Como ensinar a posição das peças das torres? Só a gente falar com eles. Vocês lembram daqueles filmes, nos desenhos que tem torre? As torres ficam na beirada do castelo. Elas ficam lá porque de lá de cima ficam os arqueiros para proteger o castelo. Então,
é fácil deles entenderem que as torres ficam na beiradinha, tá? Como que a torre anda? Movimento da torre. Nossa torre, ela vai andar para frente toda a vida, para trás, para um lado ou para o outro. Como eu falei, a torre é a peça mais fácil de andar, tá? Porque toda criança, ela entende bem que para frente, para trás, para um lado e para o outro é muito fácil dela entender. Quando a gente coloca a diagonal, fica um pouquinho mais difícil dela entender a diagonal. Para frente, para trás, para um lado e para o outro é fácil. E aí, vai ensinar o movimento da torre? Coloca as crianças, levanta, tá no Fundamental 1, pega a criança, bota ela para andar pela sala. Pega um aluno, fala, você pode andar para frente toda a vida, bota ele para andar. Pega outro aluno, você pode andar para o lado toda a vida. E coloca eles para se movimentarem pela sala. Inclusive, eu até faço uma brincadeirinha com os meus alunos. Eu pego 2 alunos e falo que eles são as torres. E que eles andando pela sala, eles têm que tentar capturar a outra criança. Aí eles andam até um lugar e o outro anda. E o outro anda e eles ficam se movimentando lá. Os 2 para tentar capturar esse um que está sozinho. E eles adoram esse movimento e eles entendem bem essa ideia de para frente, para trás, para um lado e para o outro, tá? Então, quantas casas a nossa torre pode andar? No máximo 7, né? Porque se ela tiver aqui assim, se a gente contar aqui 1, 2, 3, 5, 6, 7. Mas beleza. Se eu quiser andar 7, eu ando. Se eu quiser andar 1, eu ando. É até 7, né? Então, ela pode andar poucas casas ou muitas casas. E captura do jeito que ela anda. Então, ou seja, essa torre pode capturar esse peão. Ok? Essa torre pode capturar esse peão. Então, simples. É assim que a torre anda. E agora vamos lá. Erros comuns do movimento da torre. Os alunos pegarem e quererem andar com a torre na diagonal. Às vezes alguns alunos fazem isso. Outro erro comum, vamos lá, vamos botar aqui. Outro erro comum é os alunos pularem por cima da peça e capturarem a torre que está atrás aqui, ó. Ou então capturar o peão e a torre. Aí eles fazem assim, ó. A torre aqui vai e captura essa e essa. E para nessa casa aqui, ó. Então esse é um erro comum. Andar com a torre na diagonal também é um erro muito comum, ok? Deixei para falar da quantidade de aulas agora. Por quê? Porque eu quero associar essa quantidade de aulas que você vai ensinar a torre com os jogos adaptados que você vai fazer. Então, ou seja, quantas aulas eu vou ensinar o movimento da torre? Primeira aula, eu ensinei o movimento da torre. Eu vou colocar eles para jogar um jogo que é um jogo muito tranquilo, que eu vou falar logo depois, que é a Batalha das Torres. Já vou falar sobre ela. E a segunda aula que a gente pegar e for trabalhar, por exemplo, a revisão do movimento da torre, a gente vai botar de novo os peões e o rei. Então, olha aqui para mim. Primeira aula do movimento da torre. Enchi o tabuleiro de peças. Vocês vão reparar aqui, ó, que nós temos aqui, ó, 4 reis no tabuleiro. Nós temos um monte de damas, um monte de cavalos. Eu coloquei as peças aleatoriamente. O mais importante aqui é que eu botei 2 torres brancas na posição delas e 2 torres pretas. Qual é a ideia desse jogo? Os alunos vão movimentar só com as torres. O legal é que você pode jogar esse jogo com 4 crianças, cada um sendo dono de uma torre. Com 3 crianças é só tirar uma das torres. Ou com 2 crianças, cada um é dono de 2 torres. Você pode escolher. Esse jogo, a melhor hora de usar esse jogo é na primeira aula, quando você acabou de ensinar o movimento da torre. Por quê? Porque ele vai andar somente com a torre. Tá? A ideia desse jogo é a seguinte. O aluno vai capturar peças aleatoriamente, brancas ou pretas, independente da cor, e ganha quem capturar mais peças. Por que eu marquei o rei aqui, ó? Porque nós vamos reforçar aquela ideia. Não se pode capturar o rei no jogo de xadrez. Esses reis vão ficar aqui só para atrapalhar as torres a andar. Então, não pode capturar esses reis aqui. Eles vão terminar o jogo junto com as torres. Pode capturar a torre do amigo? Pode trabalhar assim, se quiser. Ó, toma cuidado com a sua torre. Para eles até começarem a trabalhar a ideia de proteção, de analisar se ele pode capturar alguma peça ou se a outra torre vai capturar ele. Ok? Os alunos jogaram esse jogo. Quem capturou mais peças ganhou. Pode botar para jogar de novo. Esse jogo é um jogo de tempo de execução médio, tá? Curto a médio,
Então ele dura aí de 7 a 10 minutos, 15 minutos no máximo um jogo desse, uma partida dessa. Então eles conseguem revezar. Até sugiro colocar 3 para jogar em um tabuleiro e eles revezando entre eles. Super tranquilo, 3, um contra o outro fica de fora esperando. Quando acabar a partida ele entra no lugar de outro. E quando acabar a partida, aquele que já jogou 2 sai e aí o outro entra, que aí todo mundo joga 2 partidas. Super fácil de fazer. Tá? Isso que eu sugiro então. Fechamos então o movimento da torre. Próxima aula vamos ver o movimento do bispo. Legal que o bispo é bem oposto do que a torre faz. E é bem interessante também. E vamos trabalhar, próxima aula, o movimento do bispo. Ok, meus professores? Tchauzinho e até a próxima aula.